Daqui pra frente. Olá, olá, olá! Aqui sou eu, Bruno Maia, começando mais um Daqui pra Frente, meus quarenteners queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou gravando aqui a semana de 20 de abril de 2020 e para quem está embarcando pela primeira vez, esse é o Daqui pra Frente, seu podcast sobre inovação e novos negócios na indústria esportiva. E este será o nosso quarto episódio, o primeiro que eu gravo sozinho, e a ideia hoje é falar desse mundo que virá pós-quarentena, né? A retomada do mercado pelo comportamento dos consumidores, o quanto o público dos eventos ao vivo vai ser abalado e como que os serviços de distribuição digital podem se beneficiar. Nesse contexto, vou falar também do anúncio da parceria feita entre a Microsoft e a NBA para a próxima geração da plataforma de OTT da Liga de Basquete dos Estados Unidos, que foi um grande anúncio positivo em meio a péssimas notícias que essa indústria tem enfrentado na quarentena, né? Foi anunciado semana passada. Bem, mas antes de começar, vamos recapitular para quem está embarcando no Daqui para Frente pela primeira vez hoje. Como eu disse, esse é o quarto episódio. No primeiro, eu recebi o Vinícius Gomes, idealizador da BST, Brasil Sport Tech, para a gente falar do primeiro relatório de setor sobre startups de esporte no Brasil, que foi lançado na segunda quinzena de março, acabou ficando ali um pouco ofuscado pelo boom da quarentena chegando nas nossas vidas, mas vale muito a pena voltar a escutar e ler o relatório. No segundo e no terceiro episódio, eu botei para jogo as duas partes de uma longa conversa que eu tive com o Andreas Reiden, CEO da área de inovação e de digital da DFL, a Liga Alemã de Futebol, que detém algumas grandes propriedades, como a própria Bundesliga e outros campeonatos, né? A repercussão foi bem legal, não só do Brasil, mas também fora, porque a gente gravou em inglês, né? Muita gente pôde acompanhar lá fora, e porque não é um cara que tem costume de fazer muitas entrevistas. Aqui com o Brasil, acho que foi a primeira vez, inclusive, que ele trocou uma ideia. Se você não ouviu, sugiro que anote aí, colhe lá, ouça todos esses episódios que foram bem ricos em informação para quem se interessa por esse assunto. E se você está aqui, é provável que seja mais um de nós apaixonado, envolvido com a indústria do esporte. Bem, já fica também o pedido para vocês divulgarem, divulguem muito daqui para frente. Esse não é um podcast de massa, ele é mais nichado, né? Tem que chegar em quem gosta de um tema bastante específico e nada melhor do que a rede de vocês que estão aqui para isso. Divulga no seu LinkedIn, no seu grupo de WhatsApp de amigos, de profissionais, da galera da faculdade, enfim, quem você achar que tem a ver nas suas redes sociais preferidas, que vai gostar de discutir a indústria do esporte e falar de inovação e tecnologia. O Daqui para Frente já está em várias plataformas, como o Spotify, o Google Podcast, também dá para ouvir no YouTube, tá moleza. No LinkedIn vocês também podem se conectar comigo, procura lá Bruno Maia, ou para não esquecer, vai no meu site, de repente, que é mais fácil, tem tudo lá, www.brunomaia.cc, os episódios também lá. Você pode se conectar com vários conteúdos que eu tenho produzido nos últimos tempos e trabalhos que eu tenho feito. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, o quarto episódio desse podcast, que está fazendo um apanhado desses tempos de coronavírus na nossa indústria. Os primeiros episódios, como eu falei, coincidiram com a chegada da pandemia no Brasil. Mas já estavam gravados e eu não quis refazer, perder a chance de divulgar aquilo. A gente acabou abordando pouco o tema da quarentena ainda até agora. E esse é o tema do episódio de hoje. Como a gente vai voltar e retomar a indústria do esporte nesse pós-pandemia que tomara não demore para chegar. Primeiro a gente teve o impacto de ver os jogos pararem, né? A sua primeira interferência na indústria. O primeiro assunto que se discutiu foi esse. Atleta sendo colocado de férias, acordo com sindicatos, confederações, entes de transmissão, as fontes de receita começaram a ser afetadas, pagaram o primeiro mês, depois começou a TV a dizer que não ia pagar, pelo menos aqui no Brasil, né? As discussões começaram a ficar mais ásperas, mais duras, diante das perspectivas que não, em nenhum momento até agora se mostraram fáceis, muito pelo contrário, são muito mais sombrias do que qualquer um gostaria de pensar, ou talvez até pudesse imaginar no início dessa quarentena, né? Então tem vários aspectos que a gente pode escolher para começar essa pretensa, vamos dizer assim, futurologia. Eu vou partir do que eu penso ser o essencial, aquele lugar de onde tudo surge na indústria do esporte, do entretenimento, que é o evento ao vivo. A experiência de entretenimento que é a célula master dessa indústria
toda. O tamanho do rombo que a indústria do evento ao vivo, do presencial, tiver, na minha opinião, vai dar muito da dimensão do rombo na indústria inteira. E aí eu quero começar falando, na semana passada, a Seton Hall Sports Poll lançou uma pesquisa nos Estados Unidos entrevistando consumidores que têm o hábito de ir a jogos da NFL. A Liga de Futebol Americana está numa posição privilegiada, já que o Corona chegou exatamente no intervalo entre duas temporadas. E se estiver minimizado antes de setembro, quando começa a próxima, os impactos para eles serão mínimos, né? Sobretudo diante do que outros esportes estão sofrendo. Só que as conversas estão começando a ficar mais esquisitas quando o assunto é a duração dos efeitos sociais da pandemia. Já há previsões falando de até 2 anos, cara, imagina, de quarentenas esparçadas ou parciais, ou lockout vertical, para se dar conta de retomar a normalidade, a respeito pelo menos do assunto contaminação. Digo isso de contaminação porque normalidade, cara, me parece ser um conceito que vai ser totalmente revisto, e o que a gente conheceu como normal não existirá mais. Não da mesma forma, pelo menos. Mas enfim, vamos voltar aqui. Nessa pesquisa norte-americana, cara, 72%, veja, vou repetir, 72% dos consumidores dizem não ter nenhuma disposição de voltar a frequentar um estádio, uma arena, antes que exista uma vacina. Cara, a gente não está falando nem do controle social, mas de uma vacina, algo que ainda não se tem no radar. As melhores previsões falam do mês de 2021 e olhe lá. E um pouco menos, 70% deles, é contra o início das atividades no futebol americano, na maior liga do mundo, uma das principais do mundo, se ainda existir nos Estados Unidos algum cenário de restrição social em vigor. Rapaz, cara, é muita gente, e não é qualquer produto, a gente está falando de uma das ligas mais lucrativas do mundo. Só 6% se declararam dispostos a manter a rotina que já tinham de ir a jogos do mesmo jeito que faziam antes da pandemia. É um impacto muito profundo. Tem muita gente que vem brincando com essa coisa da abstinência social. O que eu vou fazer assim que a quarentena acabar? Vou sair, vou beber, vou pro jogo do meu time. Cara, tudo bem, vai ter muita gente realmente fazendo coisas que não pôde nesse período, não tenho a menor dúvida de que vai rolar essa libertação. Mas o que essa pesquisa começa a colocar para a gente, falando mais friamente no número, no dado, e coloca mais no nosso radar, é o outro lado dessa moeda, o do trauma social. O CEO do Comitê Olímpico das Olimpíadas de Tóquio, o Toshiro Muto, disse também esses dias que, diante de tanta incerteza, ainda é cedo para afirmar que não existe nenhuma chance dos Jogos Olímpicos do ano que vem, 2021, né, uma dessas alterações que a gente viu se consumar durante a quarentena, que não tem, que ainda é muito cedo para afirmar que não existe chance dos Jogos Olímpicos realizados em 21 não serem novamente afetados em termos de data, em termos de audiência, em termos eventualmente até de cancelamentos. Porque ninguém sabe como a coisa vai evoluir. Muita gente vai demorar a se sentir confortável novamente em grandes plateias. Certamente o turismo que o Japão contava para financiar boa parte dos jogos será comprometido. Muita gente ainda não vai querer viajar, ainda mais para a Ásia, né, que foi o epicentro e foi onde começou isso tudo. É inevitável que esse trauma aconteça, por mais que a gente saiba que os controles podem já estar solidificados até lá. Você convencer as pessoas a lidarem com a possibilidade de um vírus que mata, sobretudo se a vacina não estiver posta, que foi uma das coisas que a pesquisa norte-americana falou. Enfim, isso é o centro de toda a indústria do entretenimento. É público saindo para ver, para se divertir diante de grandes performances esportivas. Marcas se relacionam com isso, pessoas gostam de estar lá, de vivenciar, e quando não podem, vivenciam através da tela, né? Eu estava conversando disso esses dias com o próprio Vinícius Gomes, que eu já mencionei aqui no episódio de hoje. O Vinícius foi o nosso entrevistado do primeiro episódio. Ele é CEO da Sportistics, uma startup brasileira ligada a esporte, um dos idealizadores da Brasil Sport Tech. E a gente está falando sobre o deslocamento do dinheiro na indústria. E o Vini defende a ideia de que a grana não sumiu, ela continua no mercado, só que talvez circule menos. Talvez migre para outras mãos. Por um lado é verdade, e eu falei isso com ele, do meu ponto de vista, mas não significa que vai migrar dentro da mesma indústria.
E é disso que a gente está tratando aqui, da indústria do esporte. 76% dos entrevistados dessa pesquisa que eu mencionei disseram que estão dispostos a acompanhar os jogos, mesmo sem público, pelo serviço de transmissões. E aqui está a principal aposta. A indústria de distribuição de jogos vai crescer, o streaming deve surfar bem essa onda, isso deve ajudar a recuperar um pouco das perdas que esse setor, especificamente da distribuição, teve com a ausência de jogos que estamos vivendo. Mas eu acredito que o valor do produto segue prejudicado, bem como os valores disponíveis para comercialização, anúncios, patrocínios, ou seja, a indústria toda passa a rodar numa velocidade diferente, ou traduzindo, com menos dinheiro na roda, seja porque o dinheiro não existe, ou, como o Vini supõe, simplesmente que esteja parado, deixando de circular. O efeito é muito parecido. Passados esses primeiros 30 dias que a gente viveu, as perguntas começam a evoluir. Só que o fato é que as respostas ainda são muito incertas, né? O que a gente conversava, as primeiras discussões de quarentena, quando a quarentena começou, já estão evoluindo realmente. Os cenários que virão não vão ser, sem dúvida, na minha opinião, adivinhados por ninguém. Então convém a gente conter um pouco dessa pressão por saber o que fazer agora ou tomar decisões muito assertivas. É tempo de ouvir e observar muito mais. É fato, com certeza, que a inovação florescerá e se dará bem nesse contexto. Para que lado ela vai apontar? Isso eu acho que ainda está cedo, é muito complicado dizer. Só que nesse sentido, como eu falei no início, a distribuição de conteúdo digital, aí sim, eu acho que é algo quase certo que vai progredir e muito. Qualquer experiência que traga mais para coisa individual, menos coletiva, né? O coletivo, o contato coletivo, eu acho que tende a ser o grande trauma. Então, essas possibilidades de canais individuais, que já era uma tendência grande pelo viés da customização antes da pandemia, vão se fortalecer como tendências agora. Isso eu até acho uma aposta quase certa, não tem muito risco de fazer. Bem como as experiências de consumo e interação com os jogos, o quanto você pode interagir, participar e fazer com que a forma de acompanhar um jogo se adapte aos seus gostos. E talvez exatamente por isso, o único grande anúncio que foi feito nestas semanas tenha sido o que eu já mencionei no início desse episódio, o da semana passada, também nos Estados Unidos, entre NBA e Microsoft, que confirmaram a parceria para desenvolver a próxima plataforma de OTT e conexão entre a Liga Norte-Americana de Basquete e os fãs do esporte, que começa a valer a partir da temporada 2020-2021. A NBA, para quem não sabe, tem em seu braço digital uma joint venture com a Turner Sport. E juntos eles fazem o desenvolvimento e a exploração comercial dos conteúdos da liga. Pouco ainda foi detalhado sobre esse novo negócio deles com a Microsoft. Mas do que se repercutiu, a principal manchete foi a da customização da experiência de se assistir basquete, através do uso de inteligência artificial em vários formatos. Foi disso que o comissário-geral da Liga, o Adam Silver, falou no seu anúncio de semana passada. A Variety, antiga revista, portal norte-americano de notícias sobre a indústria do entretenimento por lá, comentou isso e também mencionou o aumento do acervo disponível na plataforma, investimento nessa linha, geração de sinais de transmissão alternativos, isso é muito legal. A NBA foi uma das primeiras a fazer o multissinal, né? Se você torce para um time, você tem uma narração, se torce para outro, tem outra narração. Se você quer ver num idioma, no outro, você tem vários formatos. Talvez você vá ter mais narrações bem-humoradas, divertidas, engraçadas, né? Uma coisa tipo, quando você pega o Waze e escolhe que tipo de voz que você vai ouvir, você pode levar isso para os jogos. Também falaram sobre as estatísticas personalizadas em tempo real, inserção de elementos de game, de gráficos, de interações típicas do videogame e que também começam a se integrar no assistir de jogos de verdade. A Microsoft, por sinal, deu um passo importante com esse anúncio dentro da indústria da tecnologia de inteligências artificiais para entretenimento. Digo um passo, mas na verdade mais um passo. Afinal, ela já tinha a NFL em acordo e agora também tem a NBA. Então estamos falando das duas principais ligas de esporte norte-americano que tem uma parceria estratégica e que gere muitos dados sobre consumo
no esporte. Aqui no Brasil, a Microsoft já tinha chegado a anunciar algum tipo de acordo com o Corinthians para a exploração de dados e tecnologia na Arena de Itaquera, mas até hoje se viu muito pouco, se soube muito pouco do avanço daquela intenção. Talvez a gente tenha algumas novidades no futuro também, mas nos Estados Unidos está claro que está andando bem mais. Além do entretenimento que é distribuído em forma de conteúdo, a ideia também é fortalecer, com essa parceria com a Microsoft, a aplicação, o app da NBA como uma plataforma mais completa de relacionamento. E eles falam, inclusive, de colocar mais ações de venda, merchandising e licenciamentos, tratando de forma massiva e conhecendo de maneira muito mais profunda esse consumidor que circula ali. Você cria um ambiente onde todo o contato dele está gerenciado por quem é o detentor do espetáculo em si, o que faz todo o sentido do mundo. E nesse sentido também, vamos voltando ao mercado brasileiro. Eu falei disso, uma coisa parecida do que a gente mencionou agora, num artigo que eu fiz falando da costura de Amazon e Flamengo para uma possível parceria ou patrocínio, como isso afeta a Globo, como isso afeta o mercado do esporte no Brasil nos próximos anos. Quem não leu esse artigo, inclusive agradeço aqui ao Juca Kifuri, que foi um dos que leu e acabou publicando na íntegra no blog dele do UOL. Você pode ver lá, pode ver no meu LinkedIn, pode ver no meu site, o www.brunomaia.cc. Lê sobre esse artigo, que acabou repercutindo bastante e que também fala sobre como Amazon e Flamengo podem abrir essa frente no esporte brasileiro de tratamento de dados e gestão das informações de consumo dos seus fãs, né? Enfim, o dinheiro cada vez mais vai estar na exploração de dados do consumidor de esporte. É disso que Microsoft e NBA estão falando nessa parceria, é disso que a gente fala quando olha para inovação dentro da indústria. Então, assim, acho que esse anúncio da semana passada foi um dos grandes baratos, junto com a pesquisa que aponta um pouquinho desse comportamento do usuário, nos obriga a pensar em como vamos gerar receitas com um novo comportamento de consumidor. E isso vai trazer outros assuntos para o nosso 5º episódio. Eu vou encerrando agora esse daqui para frente de hoje, agradecendo a vocês. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro podcast exclusivamente sobre reflexão de fatos contemporâneos que a gente tem visto na nossa indústria. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais de vocês, nas as redes de transmissões, onde vocês puderem colocar o daqui para frente, mandar nos grupos de vocês. Agradeço fortemente. Vá no meu site, brunomaia.cc, se cadastre também para receber mais materiais por lá. Agradeço profundamente a audiência de todo mundo. Fica esse reforço pedido para que vocês nos ajudem a fazer a família do Daqui para Frente crescer em audiência. Muito obrigado. Daqui a 15 dias estamos de volta com mais um episódio Daqui para Frente. Valeu! Daqui pra frente.